Fala galera ligadinha no Futebol na Veia, tudo bem? Meu nome é Juan Silva e vou estar com vocês pelos próximos minutos, trazendo o terceiro episódio do nosso podcast, o Nortista na Veia. Vamos acompanhar o que de melhor acontece na região norte brasileira. Notícias do Amapá, Amazonas, Acre, Pará e muito mais, comigo e com os nossos colunistas espalhados no norte do país. Além do nosso podcast, você acompanha todas as informações do portal do Futebol na Veia, prognósticos, transferências, colunas especiais e as notícias mais quentes do futebol brasileiro e internacional. Acesse futebolnaveia.com.br e fique bem informado. Começamos o programa dessa semana no Amazonas, onde o Caio Lucas traz informações relacionadas à Federação do Estado e sobre o Manaus, que busca reforçar o seu elenco com um nome de peso. Fala galera do Nortista na Veia, Caio Lucas aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o futebol amazonense. Nessa semana a FAF soltou 2 comunicados. O primeiro comunicado dela foi que a partir do dia 1º de julho, os colaboradores poderão voltar a trabalhar na sede da instituição, respeitando as normas de organização de saúde. Assim, a sede da FAF abrirá novamente depois de 3 meses fechada por meio da pandemia do novo coronavírus. E também o segundo comunicado que ela soltou foi dando uma data para a volta do Campeonato Amazonense Sub-19, que provavelmente acontecerá no dia 19 de setembro. E também que ela cancelará as outras competições de base. Ainda não foi confirmado esse cancelamento, mas é quase certeza que ela cancelará as outras competições de base. Só continuará com o Campeonato Amazonense Sub-19, porque ele dá vaga na Copa de São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, de 2021, e também a Copa do Brasil Sub-20 de 2021. Nesta semana também o FAST ele sondou o lateral direito Maicon, ex-Inter de Milão e seleção brasileira. O presidente do clube ele confirmou por meio de uma live nas redes sociais e disse que as duas partes vêm conversando para entrar em um acordo, mas que o FAST não vai fazer loucuras financeiras para contar com o jogador. O São Raimundo também confirmou por meio das redes sociais que a Derbaulana comanda o time em 2021 na disputa do Campeonato Amazonense. Mas logo depois desse comunicado do Tufão nas redes sociais, o técnico deu entrevista ao Globoesporte.com e disse que ainda não assinou nenhum contrato com o clube. Ele teve apenas uma reunião animadora e disse que o Tufão é sua primeira opção para voltar a treinar em 2021. Abre aspas para o treinador. Não estou dizendo que eles estão errados, eles sabem o que estão fazendo. Nós tivemos realmente uma reunião, mas nada ficou definido, nada ficou assinado, nada ficou como definitivo. A opção de eu ir para algum clube é primeiramente para o São Raimundo, dentro daquilo que eu especifiquei para eles e que eu vou querer para trabalhar. Nessa semana são as notícias que nós temos e nos vemos de novo semana que vem. O União Cacoalense confirma o reinício dos trabalhos no dia 1º de outubro. A informação foi dada pelo próprio presidente do clube, Wesley Dias, em entrevista ao site Rondônia ao Vivo. Segundo ele, se não tiver mudanças no campeonato pela data estabelecida pela federação, vamos nos apresentar no dia 1º de outubro. Além disso, o clube anunciou que o meio-campo Anderson Pereira, de 39 anos, vai ganhar uma estátua na cidade de Cacoal. A diretoria pretende homenagear o jogador e todos os demais bicampeões estaduais pelo clube. No Ji-Paraná, o lateral Cabrini assinou um novo contrato com o clube rondoniense e inclusive já foi registrado no BID da CBF. E com informações do Amapá, o Lucas Stenck traz as novidades do Santana Esporte Clube e comemora 35 anos do último título estadual, além de mais informações sobre a reunião entre a Federação Amapaense e o Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá. Olá, ouvinte do podcast Nortista na Veia. Esse ano de 2020 marca o aniversário de 35 anos do último título amapaense de Santana Esporte Clube. Para celebrar este marco, o clube anunciou o lançamento da camisa retrô desse título. Segundo a diretoria do Canário do Milionário, o recurso que será conseguido com a venda do manto histórico do ano 1985 irá ajudar na retomada da temporada após a paralisação. O objetivo é que o dinheiro auxilie em suporte aos treinos e no pagamento de jogadores e funcionários até o retorno do estadual.
A camisa pode ser personalizada com o nome do torcedor que a comprou ou com o nome de alguns dos vários jogadores históricos que faziam parte daquele elenco. Elenco que conquistou o estadual de forma invicta. Além disso, a semana também teve reunião nos bastidores do futebol amapaense, pois a Federação de Futebol do Amapá e o Tribunal de Justiça Desportiva se reuniram por videoconferência para discutir questões legais para o retorno do campeonato. Dentre as questões debatidas na última segunda estava um prazo mínimo de contrato dos jogadores durante a pandemia. A duração deve ser de pelo menos 90 dias. Além disso, se apresentou o projeto de um possível encurtamento do campeonato, com rodadas disputadas em menos dias. Com informações sobre a semana do futebol amapaense, eu sou o Lucas Stank para o podcast Notícia na Veia. No Tocantins, o tocantinense completa 3 meses suspenso e a FTF diz aguardar a liberação para o retorno. A competição foi paralisada nas semifinais, quando seriam realizados no fim de semana do seguinte, nos dias 21 e 22, os jogos de volta. Na ida, o Palmas venceu o Araguacema por 1-0 e o Tocantinópolis empatou com o Interporto por 0-0. O vice-presidente da federação, José Wilson, afirmou que serão feitas as devidas revisões de datas e horários, lembrando que qualquer decisão que for anunciada hoje pode mudar amanhã, segundo ele. Ele ainda afirma que estão prontos para retornar após a liberação. Depois disso, é com a gente, explicou José Wilson. No Acre, a federação local lançou uma proposta aos clubes quanto à volta dos jogos do estado e os treinadores lançaram suas opiniões. Aliás, o campeonato já teria até uma data para a volta entre os dias 12 e 15 de julho. Quem conta mais pra gente é o Thiago Abreu. Olá, meu povo! Olá, meu Acre! Vamos fazer um giro das notícias do futebol acreano desta semana. A proposta da Federação de Futebol do Acre para retornar ao campeonato acreano a partir do dia 12 ou 15 de julho foi acordada por todos os presidentes do clube da Elite, que estavam presentes na reunião nessa última terça-feira. Para o técnico Célio Ivan, do Plácido de Castro, a decisão tomada foi assertiva. Segundo o treinador, após mais de 3 meses de paralisação do estadual em virtude da pandemia do novo coronavírus, que já soma mais de 10 mil casos confirmados no Acre, esse é o momento ideal para retornar aos jogos, seguindo os protocolos que foram recomendados pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, devido a esse possível retorno, os técnicos expressaram sua opinião. Zé Marco, técnico do Galvez, ressalta a importância de que clubes cumpram rigorosamente protocolo para que os envolvidos possam ter no mínimo de segurança durante treinos e jogos na reta final do estadual. Favorável à proposta da Federação de Futebol do Acre, Mauro de Lazari, técnico do Nauás, diz que o cacique do Juruá seguirá orientações de protocolo da CBF. Ele pensa que o número de jogos semanais pode ser o problema. Marcelo Fontinelli, que também é diretor de futebol do São Francisco Acreano, diz que o estadual deve recomeçar com restrições e colaboração dos clubes e a federação. O objetivo é ter 20 atletas inscritos. Essas foram as informações dessa semana. Eu sou o Thiago Abreu para o Nortista na Veia. Em Roraima, a novidade vem do Baré, que contratou o especialista em marketing esportivo, o Arley Senna. A ideia é tentar elevar a marca do clube, além de captar investidores e fortalecer a marca do Colorado. Senna tem 40 anos de idade e passagens vitoriosas por Volta Redonda e Manaus FC. Enquanto isso, o Atlético Roraima tem campeão brasileiro se aposentando. Aos 44 anos, o zagueiro Marinho, campeão brasileiro de 2005 pelo Corinthians, decidiu se aposentar pela segunda vez e pretende fazer jogo de despedida. Enquanto o grande evento não acontece, ele continua nos bastidores do clube, agora como coordenador da base e auxiliar do time profissional. No Pará, o embate da vez é entre clubes e Prefeitura de Belém. O Paysandu anunciou um plano de volta às atividades visando a continuação delas em 2020. Entretanto, a Prefeitura de Belém bloqueou os planos do Papão. Além dessas informações, o nosso correspondente Amaury Ferreira traz detalhes sobre os times de Santarém.
Fala galera do podcast Nortista na Veia, vamos agora falar do futebol paraense que teve um novo capítulo sobre a volta às atividades nesta semana. O Paysandu havia anunciado a volta aos treinos na última sexta-feira, porém na quinta-feira o presidente Zenaldo Coutinho barrou, afirmando que a volta às atividades dos clubes teria que ser feita a partir de uma avaliação do Sistema Municipal de Saúde. O presidente Ricardo Gluckpol disse que o clube está tomando todas as medidas possíveis, tem o aparato científico ao seu lado, além de uma parceria com o hospital da cidade para garantir os protocolos de segurança. E ainda afirmou que 8 clubes da Série C já teriam voltado aos treinos e que o Paysandu, se não voltasse aos treinos, iniciaria a competição em desvantagem. Já o presidente Fábio Bentes, do Clube do Remo, que também participou da reunião, disse que a volta ao futebol está próxima. Porém, ele crê que ela deve ser feita com o máximo de cautela possível. A prova disso é que o técnico azulino Mazola Júnior já está com viagem marcada para voltar a Belém. O técnico azulino deve voltar no dia 30 de junho e, segundo o próprio, quer retornar à rotina e à vida normal dos treinos no Leão Azul de Antônio Baena. Vamos agora para o interior do estado. O volante Wellington Pará, do Tapajós, falou sobre o retorno do futebol paraense, dizendo ele que, mesmo sem previsão, a vontade é de voltar, mas porém a volta tem que ser feita com segurança. O jogador está no município de Novo Repartimento com a família e tem contrato com o Boto da Amazônia por 2 anos. Agora vamos falar de outro clube de Santarém, que é o São Raimundo. O São Raimundo, que este ano vai disputar a segundinha do Campeonato Paraense, paralisou as atividades de futebol, mas usou a sua sede social para abrigar pessoas em situação de rua. O Pantera, que foi campeão brasileiro da Série D em 2009, aí contribuindo, ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade. E o destaque final foi o Paysandu, no aniversário de 70 anos do Maracanã, relembrou uma virada sobre o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro de 2002. A vitória foi garantida por Jobson e Balão, marcaram os gols para o Paysandu no Brasileirão daquele ano. Esses foram os destaques do futebol paraense nesta semana para o podcast Nortista na Veia. E é com essas informações que finalizamos o terceiro Nortista na Veia. Se você gostou, curta, comente e compartilhe o Nortista na Veia para a família e os amigos e deixe todo mundo informado e por dentro das novidades da região norte do Brasil. Nós esperamos você na próxima semana para mais um episódio. Um abraço e até lá!